Sicupira, como jogador, ele foi fora de série. Não é porque é meu amigo, mas ele era um jogador que tinha uma boa qualidade técnica, um pouco acima da média, tinha bom posicionamento, tinha uma estampa boa, sabe? E era goleador. Está na história, virou uma tradição que está virando uma lenda. É um mito que se cria. Primeiro a idolatria e depois vem a parte de ser mito, entrar para a história. É mais ou menos uma santificação futebolística, né? Uma das primeiras vezes que eu vi ele jogar, ele estava jogando no Ferroviário e ele era bem novinho e fez um gol. Ele é o goleador dos gols de bicicleta, mas neste dia ele fez um gol de uma meia puxada, assim, sabe? Uma puxeta contra o São Paulo. O estádio veio abaixo, né? Porque entrou um guri novo e de repente faz um gol daquele fantástico como ele fez. Eu era setorista de rádio na Rádio Independência do Paraná em 1964. Eu cobria como setorista começando em rádio também, o Clube Atlético Ferroviário. E como setorista, eu lembro que eu anunciei que o Ferroviário teria uma estreia esperada de um juvenil, de um menino que vinha das categorias de base, muito bom, tecnicamente. E entrou Sicupira. Sicupira veio, tomou conta, já foi titular. Me lembro um jogo, acho que o primeiro jogo que eu fiz do Sicupira em Irati, ainda pela Rádio Independência, entrevistei, acho que ali foi a primeira entrevista com ele. Depois ele foi titular várias partidas. Lembro de um gol espetacular que ele fez de bicicleta contra o Água Verde, e ali marcou. Ali foi o carimbo de Sicupira pro estrelato. Eu era repórter há 50 anos. Eu estava atrás do gol de entrada do estádio Dorival Brito Silva, uma tarde ensolarada, e o Atlético iniciando a sua caminhada no torneio Roberto Gomes Pedrosa, com uma equipe muito forte, com muito apelo, né? Djalma Santos, Bellini, Nair, Zequinha, Dorval, Gildo. E o Sicupira era mais um, né? O Sicupira que havia sido revelado pelo Ferroviário. Quer dizer, ele conhecia os caminhos da Vila Capanema, depois jogou no Botafogo do Rio, ao lado do Garrincha, Didi, Zagallo, e no Botafogo de Ribeirão Preto, e veio para o Atlético. E o Sicupira entrou durante a partida e fez o gol, o empate, 1-1 com o São Paulo, e um gol de bicicleta. Ele já deixou ali seu timbre, a sua marca característica, e foi um acontecimento, e ele caiu no gosto da torcida. Tive a satisfação de vê-lo participando pela primeira vez no Clube Atlético Paranaense. Agora, vendo o Sicupira jogar, eu vi o Sicupira em 1963, quando ele jogou pelo Ferroviário, que inclusive na ocasião o Ferroviário foi campeão da Zona Sul, com um gol dele, um gol de bicicleta lá na Vila Capanema. Tudo nos trinques. O Sicupa agradou em cheio desde que chegou. Sicupira era num tempo romântico, em que o futebol era realmente arte. E eu diria assim, sem qualquer exagero, para o Atlético, o Sicupira é o nosso Pelé. Então a camisa 10, imortal do Santos, é a camisa 8, imortal do Atlético. É o famoso bicho do Paraná. Essa é uma das razões de ele ser esta lenda, este ícone que é, com todo o merecimento, o maior artilheiro da história do Atlético Paranaense. Fui narrador durante 35 anos e cansei de narrar gol do Sicupira, jogadas do Sicupira. O Sicupira foi um jogador de grande importância histórica no Atlético, e ele formou belos ataques, teve grandes companheiros, mas ele sempre era a figura, né? E o Sicupira tinha um estilo característico de jogar, porque ele era ao mesmo tempo um jogador com técnica refinada, mas ele era bem dotado fisicamente. O Sicupira se impunha perante os zagueiros nas bolas divididas. No tempo que ele esteve conosco, dentro do clube, nenhum jogador conseguiu igualar. Você teve jogadores que fizeram muitos gols, como recentemente o Washington, Coração Valente, gols importantes como o Alex Mineiro. Só que, além dele ser o maior artilheiro ainda do clube, ele realmente honrava a camisa, e com uma dificuldade enorme. Pouca gente sabe, mas ele doou o passe dele para o Atlético. O Atlético não tinha condições graves financeiras. Teve vários lances, mas os gols dele de bicicleta eram realmente algo assim.
Ele tinha 2 famas na época e eu vi por tapes. Eu tinha apenas entre 10 e 11 anos, 10 e 12 anos. Ele fez alguns gols de bicicleta e então bicicleta era com ele mesmo na época, não era tão difundido assim, ele sabia fazer com perfeição. E a segunda parte que ele fazia muito gol no final do jogo. O jogo estava para acabar e ele não terminava ainda, ele corria até o final. E cansou de fazer gols no final da partida, passado o limite do tempo normal com alguma prorrogação. A dedicação dele realmente era inigualável para a época e acho que permanece até hoje. Mas o Sicupira passou muito facilmente para a crônica esportiva como comentarista de rádio, televisão, e sempre com muita propriedade, falando as coisas certas, com boa visão, boa análise. Na televisão, eu tenho quase que certeza que foi comigo. Olha, sinceramente, eu há muitos anos que trabalho com o Sicupira, porque me recordo que foi em uma equipe que eu trabalhava na Rádio Cultura, com o Fuad Calil, a primeira vez que ele apareceu como cronista. As explicações dele na imprensa são sempre simples, são ao nível do povão. São muito técnicas, muito importantes, mas ao nível do povão. Aí é que tá, muita gente tinha a imagem do Sicupira muito ligado ao Atlético, porque ele saiu como o maior ídolo do Atlético, então, torcedor do Curitiba, poxa, mas esse cara, atleticano, torcedor do Colorado na época, que foi o Ferroviário, não sabia que ele tinha começado no Ferroviário. O torcedor do Curitiba não sabia que na escolinha do Curitiba, me parece que ele também jogou. Mas enfim, o Sicupira, na hora de falar, na hora de dar opinião, é absolutamente neutro, é absolutamente imparcial. Daí a credibilidade de um jogador, de um ex-jogador que sabia como comentar, porque já foi lá dentro, conhecia, como a gente diz na gíria, o cheiro do Zig. Ele tem uma coisa, não sei se ele vai gostar ou não, mas não interessa. Ele é rabugento, sabe? De vez em quando, sabe como é? Ele já está com uma certa idade, né, e tal, então é meio rabugento. Mas é um rabugento divertido, sabe? Ele é um cara fácil de conviver, é um contador de histórias, Juliana, que tu nem imagina. E ele pode te contar a mesma história 10 vezes e tu ri, sabe? Porque ele tem jeito para contar. Eu acho que se o Sicupira não fosse comentarista, não fosse jogador, ele teria sido humorista. O exemplo que você dá aos nossos jovens, o exemplo que você dá aos homens, sejam dentro ou fora do futebol, é algo inigualável. Ele é um craque dentro do campo e é uma pessoa de comportamento fora do campo. Eu já vi os olhos dele lacrimejarem por derrotas, por críticas, pela devoção que ele tem ao clube. Olha, ao amigo Sicupira, minha eterna gratidão pelo visto jogar, jogador excepcional, por ter trabalhado junto com ele comigo, eu com o Sicupira, durante algum tempo na televisão, e por fazer parte de um núcleo de amigos, de companheiros, não só no esporte, mas também fora dele. Eu tenho uma frase do falecido Dionísio Filho, que eu vou transferir para o Sicupira. Pela festa, pela bagunça, pela alegria e por tudo que você fez, Sicupira, você já viveu 200 anos. Isso que o Dionísio falava. Parabéns. E eu quero parabenizá-lo por estes 50 anos, que você é merecedor desta homenagem que todo mundo faz para você, Sicupira. Não é só a tribuna, né? Mas, enfim, é o torcedor atleticano, são teus companheiros, teus amigos, teus familiares, teu filho, enfim, o pessoal todo faz essa homenagem a você porque você é, como diria aquele cara, você é o cara. Você realmente, como eu sempre falo, né, Sicupira, você realmente não resta a menor dúvida. É isso, Sicupira, a gente gravou um vídeo com essas pessoas porque você é muito lembrado, você é uma lenda do futebol paranaense, né, por tudo que você fez. Esse é o perigo. Esse é o perigo? Quando tá virando lenda... Mas os seus companheiros, né, colegas aí da crônica esportiva falaram isso, que você tá se tornando uma lenda, né? E eu quero dizer a todos que a recíproca é mais do que verdadeira.
eles são ou foram em algum momento da minha vida muito importantes. Quero agradecer à torcida do Atlético pelo carinho que me tratou a vida inteira, desde que eu joguei. Eu sempre, até na fase ruim, eles entendiam e esperavam a fase boa voltar. Quero agradecer às outras torcidas também por saber que eu sou honesto dentro das minhas convicções. Jamais usei o microfone para fazer uma vingança ou para ofender alguém, nunca. Se um dia eu fiz isso, me perdoem, porque não era a minha intenção. Eu quero ter amigos e amigos e amigos.